Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar agora o nosso curso avançado do Apocalipse, o nosso estudo, o nosso encontro semanal aqui, em que estudamos capítulo a capítulo do livro de Apocalipse. Seja bem-vindo, você que está chegando para participar com a gente, que já participa aqui dos nossos momentos de estudo, que já sabe que pode encontrar todos os episódios e as apresentações lá em apocalipse.com. Aí, se você está chegando agora, esse recado também é para você, para participar aqui com a gente. É só estar com a Bíblia na mão, de repente aí um material de anotação, um cantinho que você possa pontuar o que você achar mais interessante, marcar algum texto aí para ler depois. O importante é você estar com a sua Bíblia, né? Ter esse momento de estudo e ler o capítulo que nós vamos estudar hoje. Estamos quase no final da nossa série, nós chegamos hoje ao capítulo 20, né? Já viemos estudando desde o 1 até o 20, estamos aí nessa jornada de estudo, e faltam, Apocalipse tem 22 capítulos, né? Então, falta um pouquinho para acabar. Já vou chamar aqui o Felipe, o nosso professor, o nosso guia nesse momento de estudo. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane? Como é que estão, meus amigos? Tudo certo aí? Espero que bem, espero que motivados, inspirados aí pelo estudo da Palavra de Deus. É uma alegria poder conversar todas as semanas sobre esse livro revelador. É uma oportunidade muito... Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, né, de estar aqui com o Felipe todas as semanas, aprendendo, revisando, levantando questionamentos, refletindo sobre essa aplicação, como aplicar o Apocalipse, né, para a nossa vida cristã. Fico muito feliz. Mas já está acabando, né, Felipe? Poxa, pois é, né? A gente já vai sentindo aquela tristeza pelo fim, né? No fim das contas, a gente tem que chegar ao fim de uma jornada, né? Toda jornada tem um início, um meio e um fim. E os capítulos de Apocalipse, eles vão acabar. Quem sabe a gente, num futuro lá, possa fazer uma série sobre outro livro, como Daniel, por exemplo, mas aí são planos futuros que a gente ainda tem que verificar, mas o importante é que esse conteúdo vai ficar disponível, as pessoas vão poder pesquisar, estudar, quantas vezes elas quiserem, e compartilhar para quantas pessoas elas quiserem também. É verdade. E termina essa jornada, né? Mas a jornada do estudo da Bíblia, da aprendizagem sobre profecias, é para a vida toda, né? Para a nossa jornada, para a vida toda. Com certeza. Não pode parar de estudar a Bíblia, não. Só porque terminou essa jornada desta série aqui que a gente está fazendo, não quer dizer que você vai deixar de estudar a Bíblia. Pelo contrário, você tem que continuar estudando cada vez mais e até se aprofundando, comprando livros, lendo comentários, anotando, tirando dúvidas, olhando bons vídeos, tudo ajuda. É isso aí. Felipe, qual é o tema de hoje? Em que pontos nós vamos estar centrados do capítulo 20? Sim, nós vamos estar centrados no milênio e no juízo final, né? No juízo em caráter executivo já, né? Quando efetivamente Deus já já executa aquilo que ele vem avisando e vem falando o tempo inteiro no livro. No capítulo 20 já não tem mais orientações, são execuções finais, né? É um capítulo que alguns não gostam muito e tal, acham meio pesado, mas quando você estuda todo o livro e quando você estuda a Bíblia de uma maneira mais ampla, você percebe que Deus ele vai trabalhando o tempo inteiro com orientação, advertência, conselho, avisos, enfim, Deus não faz nada, Deus não fará nada, né, sem primeiro, evidentemente, avisar as pessoas de uma maneira contundente sobre o que ele é e o que ele faz, né, e principalmente sobre o grande conflito também. Muito bem. E a gente vem numa sequência de estudo, né? 15, 16, 17, ali o 18 e 19 forte com Babilônia. De repente você acha que é isso mesmo, o mal venceu e que os justos foram massacrados, mas daí não, Deus volta e aplica a justiça e mostra que eles vão ter um fim pelo mal que eles cometeram. E aí agora a gente tem a parte final, né? Assim, a resolução ali do conflito. Mas sem spoilers, né? Vamos estudar o capítulo de hoje. Vamos começar com uma oração, Felipe? Vamos orar.
Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a sua palavra mais uma vez e com profunda humildade, em espírito de oração e não de soberba, que nós possamos compreender o que a sua palavra diz para nós e principalmente ter esperança ao ler mesmo o texto de capítulo 20 de Apocalipse, ter esperança, porque o Senhor é justo e o Senhor nos ajuda. E o Senhor quer que todos tomem uma decisão de reconhecimento do Senhor. Pelo menos é o que a palavra do Senhor nos diz. Ajude-nos neste estudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Vamos com Apocalipse capítulo 20. O que a gente vai ver hoje? O destino de Satanás e o juízo final. Eu quero dar uma ideia rápida de Apocalipse capítulo 20. Lembrando que no capítulo 19, o conflito cósmico e a história da rebelião contra Deus chegam ao seu fim. Então a besta e o falso profeta, eles são destruídos no lago do fogo e enxofre, e os perdidos são mortos. Mas o que acontece com Satanás, que é o grande originador do pecado, que é o originador do mal, né? Ele é essencialmente o mal. Então a primeira parte do capítulo 20 vai explicar o que acontece com Satanás e a segunda vai falar do juízo final dos perdidos. Então alguns não gostam muito de saber da existência desse capítulo, mas ele é um capítulo completamente coerente com o que há no restante do livro. Ora, o livro começa apresentando quem é Jesus, apresenta a sua mensagem ao longo da história nos selos, nas trombetas, nas cartas às igrejas, apresenta Jesus que quando ele ascende é entronizado no céu, no capítulos 4 e 5, e aí depois ele vai apresentar ou vai identificar os poderes que se opõem a Jesus. E aí depois, no final, ele vai dar o desfecho disso. E o desfecho, em uma parte do desfecho final, está no capítulo 20, e outra parte está nos capítulos 21 e 22, que é vamos dizer, o lado mais positivo, né? Então vamos entender agora esse capítulo. Vamos à leitura do capítulo, primeiramente, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco do tempo. Lido esse texto, o que a gente tem que tentar entender? O que a gente pode compreender, né? Nesses versos, nós temos um anjo descendo do céu com poder para prender Satanás no abismo. Só que aqui o sentido é de uma terra totalmente caótica, desolada e inabitada. Já se passaram aí as 7 últimas pragas, é bom lembrar disso. Então, aqui não é derramamento de pragas, aqui é desfecho final. Satanás, aqui referido à antiga serpente. Você vê que o autor faz a mesma referência que nós temos lá em Apocalipse 12. Sempre evocando Gênesis, na verdade. Ou sempre querendo dizer o seguinte, aquele mesmo do início é esse aqui agora. Então não há dúvidas do caráter de Satanás. Ele é aquele que começa enganando lá no Éden, que faz guerra com os santos ao longo da história e faz guerra contra Deus. Isso é muito importante. Não é uma guerra contra alguns cristãos. É uma guerra contra aqueles que se mantêm ligados a Deus e ao que Deus revelou na sua palavra. Então não é uma guerra contra qualquer um. E agora ele é preso simbolicamente por 1000 anos. O objetivo da sua prisão é para que ele não... Opa, acho que caiu aqui. Deixa eu só voltar. Caiu aqui. Deixa eu só retornar. Voltamos. Então, o objetivo da sua prisão é para que ele não engane mais. Então vamos acompanhar aqui. O que acontece? A terra ficará totalmente despovoada na segunda vinda de Jesus. Apocalipse 19, nós já lemos isso, 19 a 21, diz que os perdidos serão todos destruídos por causa da sua vinda. Isso está bem cristalizado, a gente não pode esquecer. Porque às vezes as pessoas querem entender um pouco dos cenários finais, basta recapitular os capítulos de Apocalipse e ver outros textos que você vai ter essa compreensão bem completa. Então, os perdidos, eles
acabarão de ser destruídos, eles terão sido destruídos quando Jesus voltar. Aqueles que estão vivos, obviamente, né? E os salvos serão todos levados ao céu com Cristo. O que acontece com aqueles que estão vivos, então? Os vivos serão arrebatados e transformados de forma visível e aberta, e os mortos serão ressuscitados. Os mortos em Cristo. Esses serão ressuscitados quando Jesus voltar, né? Os mortos em Cristo. Vamos a alguns textos que nos ajudam a entender isso. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse é um texto pouco falado, pouco comentado. Por quê? Porque é um texto que mostra que existe uma retribuição de Deus àqueles que não são fiéis a Ele. Por mais que algumas pessoas tenham uma crença chamada universalista, que prega a ideia de que Deus tem um caráter tão amoroso que ele não terá como fazer nada contra os seres que ele criou, que ele vai salvá-los de qualquer maneira, independentemente da atitude deles ou da reação deles ao seu amor. Só que não é isso que nós vemos biblicamente. O texto bíblico não dá amparo para uma crença de salvação universal e irrestrita. O Apocalipse e a Bíblia como um todo, principalmente textos como esse que Paulo registrou na segunda carta aos Tessalonicenses, aliás, que foi uma das primeiras cartas, né? As cartas aos Tessalonicenses foram as primeiras, né? Os primeiros escritos, inclusive, né? Do Novo Testamento. É interessante que ele coloca aqui o princípio da retribuição. Então, Deus retribui, inclusive, aqueles que são contrários a ele. Ele dá uma retribuição. E aí o texto termina dizendo assim: esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui o apóstolo é bem didático. Ele vai dizer, eles vão sofrer uma penalidade, vão ser banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier. Então não há uma dificuldade de entender o que acontece quando Jesus volta em relação àqueles que estão perdidos. Eles não vão ser perdoados por atacado simplesmente porque Deus não quer destruí-los, porque Deus ama eles de qualquer jeito, independentemente do que eles fazem. Claro que Deus tem amor independentemente de quem nós somos, mas ele não se restringe a isso. Ele ama e quer transformar, mas ele deixa claro na sua palavra que há uma retribuição para aqueles que não aceitarem esse amor. Por mais duro que seja isso, no primeiro momento, é uma questão muito justa, muito coerente. Aliás, é coerente com um Deus que oferece misericórdia e que diz que essa misericórdia não fica permanentemente disponível para aqueles que não a querem, né? Porque é uma questão de decisão. Ah, mas Lamentações de Jeremias não fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia? Sim, elas se renovam a cada dia, desde que você tenha interesse em aceitá-las, né? Se você rejeita, elas não se renovam mais para você. Elas se renovam à medida que você as aceita. Às vezes o ser humano ele acha que Deus tem que fazer qualquer coisa por ele, independentemente do que ele quer. Mas Deus respeita a sua livre decisão, né? E a livre decisão de todos, aliás. E aí, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, complementa essa ideia. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, aqueles que foram fiéis, esses ressuscitam primeiro. E antes diz que os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então vai dizer que os vivos justos, eles não vão preceder os que dormem. Então vai primeiro haver uma ressurreição dos justos.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então todo o grupo se une entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o relato de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, que é muito claro. Ele vai falar de uma unidade de justos, os que estavam mortos e foram ressuscitados, e os que estão vivos. Eles se unem com o Senhor nos ares. Então, já se entende, já se compreende que eles estão salvos, eles já estão com Jesus, eles não foram destruídos. E 1 Coríntios 15, 51, também são palavras de Paulo, ele diz o seguinte: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele reafirma o princípio de que algumas pessoas estarão vivas quando Jesus voltar. Claro, sem dúvida. E esta realidade mostra que há dois grupos que se unem com Jesus quando ele retorna. Agora, o que isso tem a ver com o milênio, né? Porque aqui fala que Satanás vai ficar preso 1000 anos e tal. Que ideia é essa de milênio? Bom, aí tem muitas coisas que nós podemos falar. Deixa eu tentar ser o mais didático possível em relação a isso. O milênio é considerado literal pelos adventistas. Esse é um ponto que tem que ser compreendido, uma interpretação que eu particularmente trago aqui para vocês. Outras pessoas podem pensar de outras maneiras e eu vou explicar que existem outras maneiras de se pensar a respeito do milênio. Mas eu parto já do princípio de como que esse estudo interpreta milênio. Esse estudo interpreta segundo a ótica adventista, que é de que o milênio é considerado literal. Por quê? O Wilson Borba, que é um teólogo estudioso aqui no Brasil, ele explica que os adventistas do sétimo dia também creem que o período de 1000 anos é literal, pois o apóstolo João usou tempos simbólicos apenas para o tempo da graça, que terminará antes do retorno de Cristo. Ou seja, antes do retorno de Jesus, nós podemos admitir a existência de tempos simbólicos. Já falamos bastante sobre isso aqui. Claro, 1260 dias, anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1290 anos. Nós já vimos outros tempos aí também que só podem ser compreendidos de uma maneira simbólica, os 3 anos e meio lá, em que as testemunhas testemunham lá, que seria a palavra de Deus testemunhando em tempos difíceis na época da Revolução Francesa. Aí nós temos tempos simbólicos, porque não é antes do retorno de Jesus. Essa é a tese que é apresentada aqui. E aí tem textos que vão mostrar isso, né? Só que depois da volta de Jesus não é mais, não precisaria se admitir mais um tempo simbólico. Ah, mas 1000 anos pode ser muito simbólico. Bom, o fato é que há uma compreensão de que são 1000 anos literais. Ah, mas o que é 1000 anos literais? Não sei também o que é 1000 anos. Eu não vou viver 1000 anos, nem vocês provavelmente vão viver. Mas o que é 1000 anos perto de uma eternidade que vem depois? Esta é uma outra pergunta interessante, né? Por 6 vezes o apóstolo descreveu de modo natural os 1000 anos, ou seja, ele descreveu com naturalidade, não fez uma aplicação simbólica, enquanto anteriormente, em outras 6 vezes, ele usou construções anormais para descrever tempos simbólicos. Então, a maneira como ele apresenta os 1000 anos é de uma forma, a maneira como ele apresentou os outros tempos ali no livro é outra. Essa é uma questão de estilo e de texto de João, tá? Agora, existem outras formas de se entender o período do milênio. Existem os amilenistas ou amilenaristas. Para este grupo, Cristo vai retornar de uma forma direta, sem iniciar um período de 1000 anos, mas uma nova era na Terra mesmo. Eles compreendem que as descrições do reino feitas no Antigo Testamento para o Antigo Israel eram meras alegorias das vitórias da igreja no que eles chamam de dispersão, né, do evangelho. Então isso é uma coisa interessante, né? Esse grupo, quer dizer, é uma coisa interessante para conhecer, né? Você saber, quem sabe algumas pessoas que até estão nos assistindo podem ter essa visão também. O Antigo Israel, tudo que aconteceu com o Antigo Israel, na verdade, era só uma alegoria do que vai acontecer com a igreja. Só que não tem um período de 1000 anos de Jesus com os salvos. Isso acontece na Terra. Então, de certa maneira,
na verdade, para esse grupo, na verdade, vai acontecer alguma coisa, mas 100 mil anos aqui. Então, por isso que eles são chamados de amilenitas. Eles não creem em milênio, né? Eles não creem nesse período de tempo. Aí já tem os pós-milenitas ou pós-milenaritas, que entendem que a volta de Jesus vai se dar depois do milênio. Eles acreditam em um reino terrestre antes da volta de Cristo. Eles costumam acreditar muito nas reformas sociais e em uma cristianização da sociedade de forma geral, chegando a um período aqui na Terra de plena paz e justiça. Sim, existe um grupo que compreende dessa maneira, entende que, de alguma maneira, vai ter um milênio de paz aqui na Terra. Vai tudo ficar em paz, de justiça, que tudo vai dar certo, que de certa maneira vai acontecer uma cristianização da sociedade. Esse grupo, ele apresenta alguns argumentos para isso, ele vai mostrando que as reformas sociais estão acontecendo, que a expectativa de vida está bem, que a medicina avança, que a tecnologia ajuda as pessoas a viverem de uma forma melhor. E aí eles, digamos assim, colocam esse milênio de Apocalipse 20, mencionado em Apocalipse 20, como algo que acontece aqui na Terra. É uma forma de se enxergar, particularmente eu não acredito nela, mas respeito quem pensa dessa maneira e conheço muitas pessoas que pensam desta forma. Mas, biblicamente, não há um amparo muito claro para esse milênio na Terra, porque vocês viram claramente que quando Jesus volta e estabelece o milênio, ele se encontra com seus salvos nos ares. Então, existe uma atividade que é feita diferente do que ficar aqui. Se aqui já estivéssemos vivendo uma reforma social, se estivesse tudo bem aqui, para que Jesus iria se encontrar com os salvos nos ares? Ele estabeleceria o seu reino aqui na Terra. São perguntas que esses grupos dos pós-milenistas precisam responder, né? E um outro grupo expressivo é o dos pré-milenitas ou milenaristas, desculpe. Um é pré-milenitas ou pré-milenaristas. Esses nomezinhos são bem complicados mesmo. Eles falam que a volta de Jesus é antes do milênio. E dentro desse grupo tem os futuristas históricos modernos e os futuristas dispensacionalistas. Aí você pode estar pensando, eu nunca ouvi falar desses nomes. Pois é. Com calma, depois você pesquisa. Para estes, o reino milenar vai também ocorrer na Terra. E eles falam, inclusive, até em uma restauração literal na nação judaica. Então aí, a diferença dos futuristas dispensacionalistas é que eles compreendem a história da vida cristã em dispensações, ou períodos de tempo em que havia a dispensação da graça, havia a dispensação da lei, havia a outras dispensações, até que hoje eles entendem que nós estamos vivendo a dispensação da graça, e depois virá, então, o final, o milênio. Só que na concepção de muitos dispensacionalistas, essas promessas de uma restauração final serão cumpridas no Israel literal, na nação judaica que hoje existe. Então eles não acreditam que as promessas que não se cumpriram para os judeus vão se cumprir com a igreja cristã necessariamente apenas. Eles enxergam também um cumprimento na nação judaica. Alguns combinam. Uma parte é o povo da igreja, que então seria arrebatado de maneira secreta antes dessa restauração final da nação judaica. E depois viria a restauração da nação judaica. Nós não encontramos um indício muito claro disso na Bíblia, não. Alguns evocam a história do Armagedon, de Apocalipse 16, para explicar isso, mas o Armagedon não fala que é uma luta literal. Ele não dá razões para isso, pelo contrário, ele usa simbolismos que mostram que há um conceito ali que precisa ser entendido, e não necessariamente uma identificação de nações guerreando hoje em tempo real. Então, é um pouco complicado de sustentar esse argumento pelo ponto de vista bíblico. E para os futuristas, todas as promessas feitas a Israel antigo ainda se cumprirão. E a era cristã é apenas um período de intervalo, né? Esta ideia de dispensações prevê um arrebatamento pré-tribulação, foi o que eu acabei de falar. Ok? Entendido, então, as diferentes formas de se enxergar o milênio. Vamos continuar aqui na linha que fala que é um milênio literal, quando Jesus volta e encontra-se com seus salvos nos ares. Vamos continuar o texto de Apocalipse 20, versos 4 e 5. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aqui já é o milênio, tá? Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Olha a referência lá, Apocalipse 13.
e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só que Cristo, como disse 1 Tessalonicenses, quando volta, ele não fica nessa terra, ele está nos ares com os salvos. Os restantes dos mortos não reviveram. Preste atenção nessa última parte do texto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então aí tem a existência de tronos, que tem que ver com autoridade para exercer domínio e julgar. Ah, mas de onde é que vocês tiram essas ideias de que trono ali tem a ver com isso? Mateus 19, 28 e a própria Apocalipse capítulo 4 e 5 vai falar disso. Agora veja, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra é uma alusão muito forte a Apocalipse 6, 9, que fala daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Se eles foram mortos por causa da palavra de Deus, eles são salvos, né? É uma correlação muito simples de ser feita. Você não pode identificar eles como um outro grupo completamente diferente. Não faz sentido isso. Eles estão falando de um grupo de salvos, só que está apresentando características diferentes. Então, você vê que esses salvos estão em tronos. Eles estão julgando com Cristo. E aí nós vamos entender que esse julgamento, evidentemente, não é uma opinião que eles vão dar. Até porque o julgamento, o julgamento já passou por uma fase em que do juízo investigativo, que nós já estudamos em outros episódios, né? Nós já falamos sobre o juízo investigativo. Agora, se não me falha a memória, nós já falamos quando nós estudamos Apocalipse 10, quando nós estudamos Apocalipse 11, quando nós estudamos Apocalipse... Deixa eu lembrar agora. Tem mais um outro capítulo que nós estudamos também, nós mencionamos sobre o juízo investigativo, o juízo pré-advento. Então já teve um juízo pré-advento. Se já teve um juízo pré-advento, o que ele fez nesse juízo? Ele verificou as situações. Aqui, os salvos, nessa etapa, quando Jesus está com seus salvos reunidos no início do milênio, nos ares, o juízo não vai ser uma opinião dos salvos. Não é uma opinião deles. É uma verificação, uma comprovação. Eles vão acompanhar com Jesus o estabelecimento das sentenças. O importante é que esses que são salvos, eles não adoraram a besta, nem a sua imagem. Portanto, eles representam o povo de Deus nos tempos finais da história que passaram pela experiência da perseguição. Mas os demais justos mortos também serão ressuscitados. A única diferença é que aqui dá um destaque para aqueles que passaram pela tribulação, pela perseguição nos tempos finais. Por que a gente sabe que eles passaram pelos tempos finais? Porque fez uma menção ao fato deles não terem adorado a besta nem a sua imagem. Portanto, isso implica que outros já tomaram a decisão de adorar a besta conscientemente e tiveram a sua marca. Então, esse estabelecimento é feito em Apocalipse 20. Esse texto, então, ele permite a compreensão de que os salvos ou justos revividos, ao contrário do restante dos mortos, que são perdidos, eles vão começar a reinar com Cristo no início do milênio. Isso, evidentemente, por conta do texto de Tessalonicenses, né? Não ocorrerá na terra, mas no céu, pois eles serão arrebatados quando Jesus voltar. Então, milênio na terra tem sustentação bíblica? Não tem sustentação. Os perdidos também vão estar juntos nesse julgamento com os salvos? Também não. O texto de Apocalipse 20, entendido no seu contexto, em comparação com Tessalonicenses e Coríntios, nos dá essa força. E os textos de Apocalipse 7 e 19 também dão a entender que essa reunião de Cristo e os salvos se dará no ambiente celestial. Os salvos com Cristo receberão autoridade para participar do julgamento dos perdidos. Isso se dá no milênio. Após este período, o texto destaca a ressurreição deste grupo de infiéis para que então recebam o castigo final, que é a eliminação completa. Então, isso está muito claro no texto. Basta você reler com calma, com tranquilidade, sem preconceitos, sem levar em conta outros pressupostos. Leia o texto. Você vai ver que existe uma menção à primeira ressurreição, que é dos salvos, e depois de 1000 anos vão reviver os outros. Inclusive o verso 6 confirma: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha a clareza desse texto.
Serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Então tem uma segunda morte. Ela só pode acontecer depois do milênio. Veja como o texto é muito claro, muito evidente. Ele não deixa margem para especulações absurdas e nem para falsas esperanças. A felicidade está em fazer parte da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem autoridade. Então os salvos vão atuar como reis e sacerdotes mediante a salvação. E eles foram salvos. Apocalipse 5, verso 10 dá essa certeza para eles. É o cumprimento da promessa feita em Apocalipse 3, 21, de que os vencedores compartilhariam do seu trono. Lembrem disso. Apocalipse 3, 21, deixa eu voltar aqui e reler esse texto que não está aqui na minha apresentação. Ao vencedor, quando vai falar da carta à igreja em Laodiceia, vai dizer assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa promessa é dada aos salvos. Algumas pessoas dizem, imagina que eu vou sentar no trono com Deus, que eu vou estar com Deus. Essa promessa é dada a você e a mim. Não é uma coisa... Essa não é uma especulação, essa é uma promessa bíblica. Ah, mas eu não sei se eu posso acreditar em promessas bíblicas. Bom... Jesus prometeu voltar em João 14, prometeu estar conosco em todos os tempos, até a consumação dos séculos nos evangelhos, prometeu nos dar um espírito de consolação, João 16. Se ele prometeu tudo isso e isso está acontecendo, a volta de Jesus ainda não aconteceu, mas a presença do Espírito, a permanência de Jesus conosco, são todas realidades. Se você acredita nisso, não tem motivos para não acreditar que vai sentar-se no trono com ele, desde que você seja salvo, desde que você permaneça nele, né? Agora, a tarefa de julgar é apresentar em alguns textos, como Mateus 19 e 1 Coríntios, só para a gente entender um pouquinho. 1 Coríntios 6, 2 vai dizer o seguinte, ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Então existe uma tarefa de acompanhar o julgamento, de estar presente no julgamento, mas desde na condição de salvo, né? Vamos ao texto de Apocalipse 20, versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, fim dos 1000 anos, então, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. A areia do mar é a quantidade das nações que se rebelam contra Deus. Quando termina os 1000 anos, Satanás será solto. Mas solto da onde? Como é que alguém pode prender? Não, isso é simbólico. Satanás não tem a quem tentar. Por que ele não tem a quem tentar? Porque os salvos todos estão reunidos com Jesus nos ares, quando começam os 1000 anos, e os perdidos que estão mortos, eles não reviveram ainda. Por isso Satanás não tem a quem tentar. Esta é simbolicamente uma prisão. Ah, mas por que está escrita dessa maneira? Porque é a maneira que o profeta conseguiu traduzir o que ele estava vendo, a prisão de Satanás. Ele usou as melhores palavras disponíveis que ele tinha para fazer essa descrição difícil. Então Satanás ficará preso, eu coloquei entre aspas de propósito, ao abismo durante o milênio, pois os justos estarão no céu e os perdidos mortos aguardam ainda a segunda ressurreição. Ele acaba solto nesse contexto, porque o que vai acontecer depois dos 1000 anos? Os perdidos vão ressuscitar, então ele vai ter a quem tentar novamente, ou ele vai ter a quem liderar novamente. Uma rápida colocação aqui, a expressão Gog e Magog, ela tem referência, a referência dela é Ezequiel 38, 1 e 2. É interessante que Ezequiel chama de Gog o líder das hostes pagãs que atacariam o Estado judaico restaurado após o exílio. A identificação de um líder de uma coalizão de nações pagãs aparece nas 11 ocorrências do livro. Eu achei um artigo do Joseph Craig, de 1978, na revista Ministry, em que ele diz que ao se estudar um conceito de cifra ou códigos nas letras hebraicas, é possível, segundo Joseph Craig, é possível se chegar à ideia de que Gog seria um codinome para a Babilônia. Alguns tentam, então essa é a ideia de que ele tem a ideia de que Gog seria um codinome para a Babilônia, lá em Ezequiel, porque a base para a referência de João em Apocalipse 20 é Ezequiel, tá? Então, em Ezequiel primeiro foi registrado, isso que eu quero dizer, registrou-se primeiro essa menção de Gog e Magog em Ezequiel, João é depois. Em Ezequiel, quando a gente vai para a origem dessa palavra na Bíblia, o Joseph Craig chega à conclusão de que um sistema de códigos e cifras, aquilo ali seria um codinome para Babilônia.
Alguns, eu não tenho maiores informações disso, apenas trago esse dado básico. Alguns tentam, por assimilação fonética, deduzir que Gog seria a Rússia, mas tal fato tem pouquíssima, eu colocaria, aceitação nos meios históricos. Porque há alguns aí que dizem, não, mas quer dizer Rússia. Não se tem certeza disso, e essa assimilação fonética, eu não estudo profundamente isso, mas aqueles que estudam têm dúvidas quanto a essa assimilação fonética. Você vai dizer, mas o que Gog tem a ver com Rússia? Não, estão falando das línguas semíticas antigas, tá? Não é em português essa assimilação fonética. Então, o fato é que não existe uma clareza de identificação de que é Gog e Magog. A única coisa que nós sabemos é que está ligado a coisas ruins. Está ligado à Babilônia. E o número de perdidos é como a areia do mar. A batalha, obviamente, aqui é exemplo do que se pode concluir com um estudo mais profundo sobre o Armagedon, significa a oposição entre os perdidos e o povo de Deus, já que a esta altura todos os destinos já terão sido decididos e ninguém mais modificará a sua forma de pensar e agir em relação a Deus. Então aqui o número de perdidos é como a areia do mar e é uma questão definitiva. Não vai haver mudança de opinião dos perdidos. Mas por que não? Porque já está definido, já é juízo de execução aqui. Não é mais de advertência. Versos 9 e 10 de Apocalipse 20, nós já estamos nos encaminhando para o final. Marcharam então pela superfície da terra, quem? Os perdidos. E cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui é uma frase dura, mas é o juízo de execução. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. No seu último momento, os perdidos sob o comando aberto, aqui é um comando aberto de Satanás. Satanás já lidera eles de forma aberta. É uma insurreição final aberta contra Deus. Eles tentam atacar o povo de Deus. É o que o texto fala. Então não há arrependimento nessa altura. Não há arrependimento nesta fase. Se houvesse arrependimento, não estariam tentando atacar os santos. Estariam pedindo perdão, se arrependendo, mas não é isso que acontece. Eles são interrompidos por uma ação divina não para confortá-los, mas para puni-los. Aqui não resta dúvidas do caráter maligno de quem se opõe a Deus. O fogo consumidor de Deus nesse contexto representa a indignação final divina contra o pecado e suas consequências. Isso a gente acha bem em Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29. O mesmo conceito está nesses textos. E agora, versos finais de Apocalipse 20. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, já referida anteriormente, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Explicação mais didática do que essa, eu estou para ver. Lago de fogo é para perdidos que não aceitaram terminantemente o arrependimento, não se voltaram para Deus e não reconheceram a Deus como soberano das suas vidas. Não é reconhecer a existência de Deus, é reconhecer a soberania de Deus. São coisas distintas. Reconhecer que Deus existe e eu me rebelo contra ele é uma coisa. Reconhecer a soberania de Deus e me submeter a ele é algo absolutamente diferente. O trono branco de Deus é para os perdidos motivo de medo. A pureza e santidade divinos contrastam com uma natureza completamente nova. Uma mudança no panorama do planeta. É o que a gente tem em Isaías 51, verso 6. Olha o que diz o texto de Isaías 51. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como a roupa.
Os seus moradores morrerão como mosquitos. Olha só que pesado isso. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Os mortos perdidos receberão sua condenação de acordo com o que foi registrado nos livros celestiais. A salvação é pela graça de Cristo, ninguém tem dúvidas disso, nós falamos muito claramente, Romanos escancara isso. Mas a rejeição a esta graça implica em registros disso ao longo da vida. São evidências desta lealdade a Deus estar no registro do livro da vida. O fato de mencionar grandes e pequenos nos faz pensar que nessa etapa não há mais quaisquer diferenças socioeconômicas ou de qualquer outra ordem. Todas essas diferenciações que tem agora não vão fazer nenhuma diferença no final dos tempos, porque aqui o que está em jogo é ser ou não ser submisso a Deus, reconhecer ou não reconhecer a sua soberania, e, portanto, adorá-lo ou não adorá-lo. É isso que está em jogo no final dos tempos. Por isso essas disputas hoje que nós temos aí, elas são todas dentro da esfera do conflito, do pecado. Mas aqui, no final dos tempos, já não tem mais isso. É um grupo que aceitou a graça e foi regenerado por Deus, e um grupo que não aceitou a graça e não foi regenerado. Nossa, mas é tão absurdo isso. Não, é absurdo se Deus não fizesse dessa maneira justa. Se ele fosse autoritário e dissesse que está todo mundo perdido ou que está todo mundo salvo sem levar em conta qualquer coisa que as pessoas fazem. Aí seria arbitrário e autoritário. Os versos 13 a 15 confirmam o juízo de condenação para todos. E, portanto, sua segunda ressurreição. Além disso, o lago de fogo é destruído simbolicamente. É o fim da destruição completa e início de uma eternidade sem mortes. O próprio lago de fogo é destruído. Ou seja, ele não é um lugar que vai ficar queimando para sempre. Ele tem uma função de execução. Depois disso acaba. E aqui eu finalizo e já esperando o retorno da Liane, eu finalizo dizendo apenas o seguinte: isso é muito interessante, o lago de fogo e enxofre é destruído, né? Então alguns dizem assim, não, vai ficar eternamente queimando, Deus tem prazer em ver as pessoas queimando. Não há argumento mais absurdo na Bíblia. Esse argumento não tem compatibilidade nenhuma com os textos da Bíblia que mostram que Deus quer a salvação das pessoas. O interesse de Deus no tempo inteiro é salvar as pessoas, não é destruí-las. Mas aqui, esse juízo em caráter de execução final, ele é consequência de decisões tomadas e consequência de rejeição a advertências feitas ao longo dos anos, ao longo do tempo. Ah, mas eu não vivo desde que Deus criou o mundo. Não, claro, não estou falando que você vive desde que Deus criou. Óbvio que não. Mas dentro do seu tempo de existência, você tem a chance de tomar uma decisão de submissão e reconhecimento à soberania de Deus. É verdade, Felipe. Enquanto você estava falando essa parte final aqui, eu estava pensando, né? Muitas pessoas falam que ler Apocalipse dá medo, que não entendem a mensagem, ou que é uma mensagem de muita destruição, né? Alguns questionam aí, como você mencionou também, o caráter de Deus em relação a querer ver as pessoas sofrendo, a escolher determinados grupos, mas na verdade eu vejo de uma forma bem diferente, até de certa forma reconfortante, porque se a gente sabe quais são exatamente as consequências das nossas atitudes, e o que o caminho, né, o caminhar da nossa vida aqui, da nossa jornada, como ela vai terminar, é muito mais tranquilo eu viver, porque eu já sei em que direção eu vou, eu sei que se eu obedecer à lei de Deus, eu guardar os mandamentos, né, eu viver uma vida correta, né, seguindo o que Deus deixou pra gente, o final é esse. Eu não vou passar pelo lago de fogo, eu não vou sofrer a justiça, né, vamos dizer assim, de certa forma. É claro, Deus, ele só vai dar o final ao mal que já existe. Se eu não estou desse lado, eu posso ficar tranquilo com a minha vida, porque o meu final já está garantido, é ao lado de Cristo, né? Vivendo ali o milênio, né? No céu, na nova terra e todo esse processo que a gente estudou hoje. Exatamente, é uma consequência, né? A gente precisa, às vezes, ter uma clareza em relação a isso. Fica parecendo que Deus do nada, de forma arbitrária. Essa é uma compreensão equivocada que advém de não estudar a Bíblia, né?
Quando você estuda a Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro para ser estudado, não é para você pegar metade de uma frase e deduzir o que você acha. Aí não é estudo, aí é dedução, é chutômetro, é imaginação. Você também pode fazer isso, mas não considere isso um estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia é uma coisa em que você compreende o conceito. As pessoas não fazem isso com outros livros. Não, eu li uma frase, hoje é muito comum, né? Citam-se pessoas daí do passado, historiadores, filósofos. Grande parte dessas citações que são feitas estão totalmente fora do contexto. E mais perigoso ainda, existem citações que na verdade não existem, né? As pessoas criam aquilo com base em outros, né? Esse é o mais perigoso. Quando não criam, citam fora do contexto. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Citações fora do contexto, elas dão uma compreensão absolutamente errada. É isso. Acho que foi um estudo muito, muito produtivo. As pessoas que participaram conosco, muito obrigada por estarem nestes momentos também, se dedicando a estudar a Bíblia com a gente. Os nossos amigos, Felipe, sempre deixam aqui pedidos de oração, né, motivos especiais. Então, também lembrar, né, desses pedidos que foram deixados aqui e que a nossa oração, né, seja que a cada dia nós possamos sentir vontade de aprender e estudar a palavra de Deus. Porque só assim a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa para resolver os problemas que, infelizmente, a gente ainda vive aqui por conta do pecado, né? Mas estudar a Bíblia, estar perto, orar, pedir ajuda, pedir orientação e também estar atento para entender, para ouvir o que Deus quer falar para nós, em todos os sentidos da nossa vida, né, Felipe? É verdade, Eliane. É verdade. Vamos continuar estudando, orando. E semana que vem, ou no próximo estudo, teremos o 21 e o 22 aí, que vão ser uma bênção, né? Muito bem. Já quero desafiar, então, quem participa desses momentos de estudo com a gente, a, de repente, sabe, dar uma lida antes ali, dedicar um minuto que você tem ali do seu estudo da Bíblia para dar uma lida em Apocalipse 21, de repente já encapa ali no 22 também, já leu 22 para participar com a gente do próximo estudo. Você também pode sempre deixar aqui o seu comentário, a sua pergunta, o Felipe acompanha, vai respondendo ali ao longo da semana. A gente é importante para nós que vocês também participem dessa forma, deixando os comentários sobre os temas que nós estudamos aqui, sobre os pontos que nós levantamos e também participando com a sua pergunta, se ainda ficou alguma dúvida. Felipe, vamos encerrar com uma oração? Vamos. Pode orar, Eliane. Muito bem. Pai, te agradecemos por esses momentos em que podemos abrir a tua Santa Bíblia e estudar a palavra que o Senhor deixou para nós. Nós temos muitos amigos, internautas, pessoas que estão consumindo esse curso do Apocalipse, esse estudo que estamos fazendo. Pai, dirige a vida deles e abra os olhos deles, dê sabedoria a eles também para continuar estudando a tua palavra. Mas que não seja só nesses momentos, mas que eles possam sentir também a necessidade de buscar o aprendizagem da verdade, Pai, de saber que o Senhor cuida de nós, e de que o Senhor fará justiça por aqueles que estão ao teu lado, que te reconhecem como o Senhor da vida deles. Te pedimos também, Pai, por esses pedidos que foram deixados aqui, o Senhor conhece a realidade, a vida, as necessidades, tudo aquilo que passa no coração de cada um. Daqueles que também não foram mencionados, Pai, esteja abençoando a cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Felipe. Até o próximo estudo. Até mais. Tchau, tchau.